Pronto. Boa noite, pessoal, tudo bem? Desculpa essa falha que aconteceu no começo. Obrigado pela presença de todos vocês. Estamos aqui hoje no 15º, deixa eu ver se é o 15º, meu, 15º webinário da Jornada da Precificação Estratégica. Meu nome é George, da Doc Consulting. Eu estou aqui hoje com o Henrilei, meu sócio, e com a Tânia Miné, nossa parceira, nossa colega, uma referência em trade marketing, professora, consultora, e hoje o nosso bate-papo vai ser muito legal. Por quê? Porque a gente sabe que a área de trade marketing tem um papel importante na definição, não só na definição, mas na participação no processo de gestão de preços. E esse bate-papo vai ser sobre isso hoje, né? Deixa eu passar a bola para o Henrilei falar um pouquinho, depois a gente pede para a Tânia se apresentar. Legal, gente. Bom, como o Jorge falou, é uma satisfação a gente chegar no 15º evento, né? 15º webinário dessa série que a gente está fazendo. Foi uma ideia que a gente teve de trazer o conceito desse assunto que é bem importante, que é pricing, e que durante esse momento que a gente está vivendo, né, da pandemia e tudo, as pessoas começavam a nos perguntar, né, mas o que você acha que vai acontecer aqui? O que pode acontecer? O que deve fazer? O que não deve fazer? A gente falou, é melhor que a gente ficar falando, vamos debater. Eu acho que aí o tema esse assunto merece ser debatido, né? E para isso a gente vem convidando profissionais executivos da indústria, né? Já tiveram por aqui executivos da indústria de alimentos, da indústria farmacêutica, de bens de consumo, até de equipamentos cirúrgicos, devices cirúrgicos já tiveram aqui. Trouxemos pessoas do varejo, já teve aqui com a gente pessoas que passaram pelo Roldão, Walmart, Cencosud, quem mais? Amanhã vai ter, depois de amanhã ter mais pessoas do varejo, amanhã vai estar com a gente também o Sérgio Alvim, que também é ligado ao varejo, enfim. E também profissionais, autoridades nos temas ligados a pricing e também a shopper, né, teve aqui com a gente o Olegário falando de inteligência, e hoje ninguém melhor para falar sobre trade, sobre shopper, sobre varejo, sobre tudo o que está acontecendo, que a Tânia Miné, que é amiga nossa, e que também é professora da ESPM, né, enfim, depois vou deixar ela se apresentar. E eu sou o Henrilei Domingos, como o Jorge falou, a maioria já deve me conhecer, e para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Antes de passar a bola para a Tânia, só um recadinho, né, que pode ser que parte das pessoas que estão aqui hoje não tenham, né, visto os outros. A Doc Pricing é uma unidade da Doc Consulting, que até o mês passado, ou mês retrasado agora, porque já estamos em junho, ela é Dr. Trade, né? A gente fez uma mudança de nome, de branding, e a gente, enfim, dentro desse novo contexto, a Doc Consulting agora abriga 3 unidades de negócio, Doc Business, Doc Trade e Doc Pricing. E hoje aqui estamos, então, para falar de pricing, da jornada da precificação estratégica. E boa noite, Tânia, e desde já obrigado aí pelo convite de estar com a gente aqui. Eu que agradeço, é um prazer, né, falar de preço, falar de trade marketing com 2 feras aqui, você, Henrilei, o Jorge, parceiros, amigos aí de jornada, nessa vida louca que a gente está levando, e preço é uma área que eu tenho um apreço muito grande, eu sempre converso isso com meus alunos em sala de aula, com os nossos clientes, né, é uma preocupação muito grande. Eu sou profissional de mercado há muitos anos, trabalhei na indústria de bens de consumo em várias empresas, e hoje, há uns 7 anos, eu optei um pouco pela carreira acadêmica, uma carreira mais independente, e eu tô na SPM, na FIA, como professora, e tenho a minha consultoria em trade marketing, faço parcerias aí com várias empresas, dentre elas a Doc Consulting, que é uma empresa fantástica. É isso aí, rapidinho, né? Muito bom, né? Não, muito bom, acho que o bate-papo vai ser muito gostoso hoje. É bom contar com a audiência dos teus alunos, dos seus colegas que também estão assistindo a gente, né? Para começar, a gente sempre começa o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre conceito, né? E sobre o que cada um dos nossos convidados acredita sobre o conceito de pricing. E a gente sabe, né? A gente conversou bastante, a gente acredita muito numa sequência lógica.
onde tudo começa com a definição estratégica, né? Vamos pensar primeiro, num primeiro momento, pensar em indústria, né? Uma decisão estratégica de aonde a indústria decide se posicionar e como ela decide se posicionar em preço. E tem várias maneiras de se chegar nessa discussão. Tem empresas que usam o que a gente chama de value-based pricing, que é a precificação com base no valor percebido pelo cliente. Tem indústrias que olham mais para o mercado e utilizam o competition ou o market-based pricing. E tem empresas que ainda estão num estágio mais inicial que olham mais para as finanças internas na hora de definir os preços, que a gente chama de cost plus, né? Só que depois tem toda uma cadeia, depois que se decide isso, independente da maneira como se escolheu decidir, tem toda uma cadeia para fazer isso acontecer, né? E é nessa cadeia que muitas vezes entra a área de trade marketing, para ajudar a influenciar os canais, para ajudar a comunicar para a equipe comercial o que foi decidido fazer e por quê, né? E às vezes nesse caminho acontecem interrupções, acontecem situações em que você chega na ponta, não está aquilo que a gente desenhou antes, né? Então, é um pouco sobre isso que a gente queria falar contigo hoje. Queria ouvir a tua opinião sobre precificação estratégica e sobre os desafios que as indústrias e a área de trade têm no envolvimento com esse processo. Perfeito. Eu comecei minha carreira em marketing, né? Então, acho que a gente tem que lembrar que a definição de preço estratégica é uma atribuição do pessoal de marca, sem dúvida alguma. Então, o pessoal de marketing precisa dizer para você, olha, meu posicionamento de preço é X, eu vou estar 10% acima da média de mercado, eu vou estar X% do concorrente A, do B, do C e tal. E dizer também, né, por meio não só de uma estratégia, mas também por meio dos números, aonde, de fato, em que regiões, no Brasil, né, o Brasil é um país muito vamos dizer assim, multicultural, em vários aspectos e hábitos e tal. Então, quando a gente fala um preço Brasil, também ele é um preço difícil de implementar, né? Porque você vai pegar a média das regiões, dos canais, e vai subir isso aliás, preço médio depois é uma outra coisa que a gente precisa discutir, né? Mas marketing precisa dizer para a gente, olha, trade, meu posicionamento é esse, as minhas regiões prioritárias para esse posicionamento são essas, ou o meu concorrente nessas regiões é A, nas outras regiões é B, que isso também varia muito de categoria para categoria, e aí a gente pega esse número grande, Brasil e regiões, e vai decupar, aí que começam os problemas, né? Aí que começa a aventura do pricing, que vocês conhecem melhor do que eu, ou seja... Posso só te interromper um pouquinho, Tânia? Certo, vamos falar primeiro. Você estava contando a história, eu me lembro que muitas vezes eu sentado na cadeira de trade, eu precisava dizer para o marketing por que aquele preço que ele estava falando não era possível de acontecer. Porque muitas vezes a área de marketing... Está mudando isso, claro. No tempo em que eu sentei a cadeira de trade pela primeira vez, às vezes a área de marketing não tinha o conhecimento profundo dos canais e das características de cada canal. E não entendia que, dependendo tanto do canal quanto da região, que isso influenciava pelo custo de servir, pela margem dos canais, isso influenciava na capacidade de executar aquele preço que estava na ponta. E às vezes o trade marketing tem esse papel também de ajudar o marketing a desenhar direito essa estratégia, porque se ele não leva em consideração essas características, acaba tendo um retrabalho, né? Você já passou por isso também? Já. E eu acho que esse ponto que você trouxe é super complexo, né? Porque à medida que você define um preço e você não consegue, de fato, na hora que você coloca essas rotas de preço mais granulares, por canal, por região, por cliente, muitas vezes, né? Porque a gente também tem problemas, às vezes, até estaduais, regimes fiscais e outras coisas que complicam a nossa vida, e às vezes você não consegue fazer isso porque o seu concorrente toma aquela região como uma região que ele não pode perder share, por exemplo. Já me aconteceu isso recentemente, antes de eu virar a minha carreira. Eu lembro que eu estava numa das empresas que tinha um concorrente grande fora, né, que era um concorrente de peso, e que em algumas regiões ele atuava com uma guerrilha fantástica, assim. Ele falava, gente, eu não consigo chegar nesse preço. E aí decisões estratégicas têm que ser tomadas. Será que vale a pena o share nessa região? Será que vale a pena eu baixar o preço? Será que vale a pena eu de repente, nessa região, abrir mão de atuar com esse
portfólio com esse tier de preço? Então, discussões como essa são super importantes. E eu queria trazer para vocês, e uma provocação para todos pensarem, que eu acho que é muito interessante, é que eu acho que o preço materializa duas coisas importantes. Duas coisas que se entrelaçam e fazem a vida de trade um inferno, que é a estratégia de marketing, né, o posicionamento estratégico de marca e as estratégias de canal. E a gente tem que compor isso para construir essas rotas de preço. E muitas vezes, às vezes a gente tem conflito, né? Se for uma empresa, por exemplo, que tenha diversos produtos, diversas categorias, à medida que você prioriza um canal em detrimento do outro, do ponto de vista da empresa, né, do negócio, isso também tem um impacto na rota de preços. Então, não é um negócio tão simples, né? Fazer preço é um grande desafio. Eu diria que do marketing mix que trade tem que implementar, não sei a opinião de vocês, Jorge e Riley, mas para mim é o mais desafiador. Eu brinco com os meus alunos, não vou falar palavrão aqui, senão o Riley fica bravo comigo, mas é um bicho cabeludo, né? Um bicho cabeludo assim que a gente não consegue entender muito bem. Então, precisa, de alguma forma, entender dessas duas coisas para poder fazer uma precificação correta do ponto de vista estratégico e depois descer isso do ponto de vista mais operacional, né? Que são as rotas de preço, efetivamente, né? Olha, enfim, eu também, quando eu costumo, né, colocar os conceitos por aí, eu costumo dizer isso, né, dos 4 P's, que é a escola clássica, né, hoje se tem vários P's, mas enfim, eu sou um pouco old fashion assim, né, então, tipo, dos 4 P's, que é a escola clássica, o P de preço é aquele que consegue dar o driver de lucratividade para as organizações, né, porque aí todo mundo fica bravo comigo, como assim, né, porque o produto, como conceito, ele é um custo, né, Tânia? Enquanto você não comercializou ele é um estoque, ele é um dinheiro, né? É claro que ele é tudo para a empresa, mas ele precisa ter uma resposta do consumo, né? O P de distribuição, a gente sabe o quão difícil e quão desafiador criar uma rede de atacados, de distribuidores, de canal de vendas, o investimento que tem que se fazer, políticas comerciais, enfim, é um desafio grande. E o P de promoção, ainda mais com esse avanço da tecnologia digital, tudo, é um investimento altíssimo também e cada vez mais diverso. Então, todos eles têm custos envolvidos. O P de preço, se bem trabalhado, é aquele que consegue dar de volta para a empresa uma resposta de lucratividade para investir em pesquisa, em tecnologia, tudo aquilo que é importante para a empresa prosperar na sua missão, né? E eu queria aproveitar um gancho para também trazer aqui no início de conceito, como a gente está na parte conceitual, que assim, eu não sei se o público nosso é bem diverso, né, então a gente, né, gosta também, às vezes, assim, o conceito de shopper e consumidor, ele é, em termos de tempo, ele é bem recente, né, assim, que a gente aprendeu que existe o shopper, né, e que o consumidor é diferente do shopper, né, que o consumidor é aquele que consome o produto, que não necessariamente é quem compra, seja no canal digital, seja na loja física, é quem compra. E o pricing, ele afeta muito essa dinâmica, porque quem sofre e quem escolhe, quem vai estar suscetível a essa oferta, é quem está comprando, né? Muitas vezes, vários produtos que a gente consome na nossa casa, não foi a gente que comprou, foi alguém que comprou para nós, né? Então, eu acho que nesse contexto aí, e você é perita nesse assunto de trade, enfim, né, sabe bem, tem todo esse contexto, como o Jorge falou, que o shopper envolvido entre o trade, algumas empresas evoluíram, criaram a área de pricing, outras evoluíram, criaram o trade marketing, outras criaram gerenciamento de categoria, outras criaram agora o revenue management, que já é um avanço, que é a tecnologia do preço dinâmico que vem lá da hotelaria, das companhias aéreas. Enfim, tem muito assunto aí pendurado, né, Tânia? Com certeza. Inclusive, esse ponto que você está colocando, a Tati, que é a nossa colega também e parceira, a Tatiana Tomás, está colocando ali, ela sempre lembra do shopper, isso é muito importante, é um excelente ponto que você traz também, Riley. A gente nunca pode esquecer do shopper, então é uma matriz complexa para a gente estruturar. O shopper é aquele que vai tomar a decisão. Em geral,
ele tem essa noção do preço, ele está mais familiarizado com as categorias que ele está acostumado a comprar, quando a gente pensa, né, canal farma, canal alimentar, é um shopper que frequenta constantemente. Porventura, ele pode comprar uma categoria que ele não está tão habituado, mas ele tem um conhecimento dessa precificação. E hoje, preço, né, é muito fácil de você pesquisar. O próprio Google tem uma série de ferramentas e é muito fácil, com um clique você consegue saber o preço ali perto de você, em lojas próximas a você. Então, é muito bacana como a gente agora tem acesso a essa dinâmica do preço real. É uma coisa mais fácil. Eu lembro muito que, muitas vezes, às vezes eu chego, em alguns casos, os alunos trazem isso também, algumas pessoas, e na minha experiência pregressa, de as pessoas, eu não sei o meu preço, eu não tenho uma medição de preço. Isso também é um componente importantíssimo, trabalhar com um bom painel de preços, né, Riley? Claro. No final do, né, Jorge, no final do dia você tem que ir lá medir para saber se a sua rota de fato está chegando lá na ponta do jeito que você planejou, né? E num país como o nosso não é uma coisa simples de se fazer, né? Então, um painel de preços robusto, com o número de lojas, é muito importante a gente estar... Ai, desculpa, gente, eu deixei meu e-mail aberto para abrir o link aqui, eu vou tirar, senão ele vai ficar mandando e-mail toda hora aqui, vai ficar atrapalhando a nossa conversa, perdão. Imagina. Então, no final das contas é isso, a gente tem que ter uma rota consistente, baseada nesse tripé de categoria, canal e shopper, não podemos esquecer do shopper, e a gente precisa também ter um bom painel que possa ter esse controle do nosso preço, saber também como é que a gente está posicionado no final das contas em cada canal e nos principais clientes e formatos de loja, né? Ô Jorge, só engatando aqui, hoje vai ser difícil que a gente vai ficar empolgado aqui, você segura aí, mas assim, o que ontem até o Maicon que estava com a gente, ele falou, olha, tem que ter estratégia, né, tem que ter uma boa estratégia, tem que ter um bom propósito e estratégia, e tem que controlar essa implementação, monitorar, né, e aí o que você está trazendo, e a gente aqui na DOC, a gente estrutura o pricing em 5 pilares, né? Estratégia, estrutura, políticas comerciais e promocionais, né? Monitoramento e governança de processo. Todos eles são importantes. Você falou do monitoramento. Então, o princípio básico da gestão é o que você não controla, você não mede, né? E aí você não gerencia, e o que você não gerencia, você não melhora. Então, se você não controla hoje o teu preço, se você não tem indicadores, se você não tem algum tipo de monitoramento, você fica com um grande painel escuro, sem saber o que está acontecendo. E até para comparar, para ver se a tua estratégia que você desenvolveu, ela foi, enfim, está correta, está alinhada com os shoppers, nos diferentes canais, o preço é diverso, você tem um preço que é do cash and carry, você tem um preço que é do atacado, você tem um preço que é de uma loja de conveniência, agora entra o canal digital, aí um cliente é multicanal, outro é omnichannel, e você precisa ter ciência para conectar tudo isso aí, né? Com certeza. Estou vendo aí as observações, essa questão do omni-shopper ou omnichannel vem trazer um desafio enorme para a gente, porque a gente tem um histórico, né, acho que vocês sabem muito bem de algumas categorias que já são mais maduras nos canais digitais, né, quando você pega eletroeletrônicos é um exemplo claro disso, moda, são categorias que já estão mais maduras no varejo digital, diferente do farma e do alimentar, que ainda estão, né, vamos dizer assim, diria que até engatinhando, se a gente comparar os outros setores que a gente já vê mais amadurecidos, é isso, é como que você controla preço. Essa questão do preço do e-commerce, isso eu discuti hoje até com o Jorge, o preço do e-commerce em geral, ele é um preço mais competitivo, para a maioria das categorias. Eu já tive vários exemplos aí, recentemente, de alunos e de projetos que eu participei, muito interessantes, que o preço era um ponto nevrálgico no e-commerce. Uma vez eu fiz um projeto para uma categoria de relógios, e que o e-commerce dragava a margem dele para baixo, o preço para baixo. Então, essa questão da omnicanalidade traz um desafio enorme, até para você saber como é que você vai atuar
em cada canal, e tem a questão da rentabilidade, né, gente? Como é que fica a sua rentabilidade, né, se você detona demais o seu preço, né? E o que fazer nesse caso, né? Então, acho que faz parte também dessa parte conceitual importante que vocês trazem, da precificação, que tem um impacto direto nas margens dos canais, né? E rentabilidade por canal é um ponto que trade tem que estar sempre muito atento, né? Sim. E precificação tem tudo a ver com isso, né, gente? Você falou de rentabilidade de canais, eu lembrei de um outro ponto. Eu estou até preparando uma aula agora sobre isso. A gente fez um workshop o ano passado de política comercial e eu apresentei uma palestra sobre verbas de trade, verbas comerciais, né? Que é um dos meus temas preferidos. E a gestão de verbas, né? E aí o que acontece? A gente tem estudos globais e estudos regionais. A gente usou um da Kantar, que é global, que mostrava a evolução da... E as verbas de trade, ou as verbas de ponto de venda, ou as verbas promocionais, estavam navegando globalmente na ordem de 15%, 14% da receita das empresas industriais. Que são essas verbas todas que a gente usa para fazer negócio no ponto de venda. Só que a gente fez uma pesquisa interna na Dr. Trade, e a gente percebeu que a grande maioria dessas verbas ia para preço. Então, você dá uma verba para a equipe de comercial, para a equipe de trade, para fazer o JBP, para fazer calendário promocional, e uma parte importante desse dinheiro vai para reduzir o preço, né? Então, olha só o tamanho desse dinheiro, né? Imagina, 70% dos 15% vai para preço. E aí você falou da rentabilidade dos canais. Se você faz um investimento dessa verba com a mão muito pesada num canal versus o outro, além de você destruir a sua arquitetura de preço, você acaba com a rentabilidade daquele canal, né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre a tua experiência com utilizar a verba para corrigir, de repente, uma estratégia de preço que nasceu com algum tipo de gap versus o que deveria. Ah, gente, olha, tem tanto exemplo, infelizmente, viu? Tem mais do que a gente gostaria, né? Vários, né? Com marcas consagradas, como nós todos aqui trabalhamos, e isso impacta direto, né? Quando você tem líderes de mercado, vice-líderes de mercado, a pressão sobre o preço é muito grande, né? A pressão de ter um preço competitivo e de estar competitivo versus os outros canais. Mas isso tem que ter um cuidado enorme. Eu lembro, bonificação também era um problema que se reflete, e as verbas de trade também, em algum momento as empresas perderam mão. E aí, a gente achava que o dinheiro estava indo para visibilidade, estava indo para fazer tabloides, estava indo para, de repente, um ponto extra, para alguma coisa diferente que desse uma alavancada, mas não, era tudo negociado num bolo de verba, e isso acontece muito na mesa de negociação, por isso que é muito importante a gente entender fatalmente, dos caminhos importantes que muitos de nós devemos passar por vendas para ter essa noção quando a gente assumir um posto em trade, mas se você não tem experiência em vendas, vá a algumas negociações para você entender esse tipo de problema. Então, assim, é muito comum o cliente olhar aquela verba como uma verba que ele pode fazer. Então, se assegurar de que na negociação aquela verba ela está sendo aplicada de maneira correta é uma coisa, e na prática você vê, né, vai medir o preço, você fala, gente, como pode, eu negociei espaço, parte daquele dinheiro não era para ir para preço. Então, de fato, gente, há que se ter, como o Henrilei colocou, um processo claro, conceitual e monitoramento, mas isso é muito comum acontecer, é muito comum. Não, e às vezes, né, Tânia, às vezes a equipe comercial coloca a verba para compensar uma má leitura das margens do canal, né? Certo. Então, por isso que o Henrilei falou dos 5 elementos, né? Então, você define uma estratégia perfeita. Eu sei que naquele canal esse é o preço ideal para mim versus a concorrência ou versus o mercado. Só que aí você calcula errado, ou entende errado, ou conhece pouco das margens do canal e joga uma política comercial que quando a equipe comercial vai tentar vender, não consegue chegar naquele preço porque o canal está dizendo, cara, mas essa é a minha rentabilidade. E aí fica um embate, e aí, às vezes, a área comercial fala, tá bom, então eu vou pegar uma parte da minha verba de tabloide, uma parte da minha verba de
de co-marketing e vou jogar aqui para compensar a tua margem. Então, a equipe comercial, não é que o cliente fez por conta própria, é que a equipe acaba fazendo isso para poder entregar uma estratégia que, quando desenhada, não levou em conta alguns elementos da cadeia. Isso, para a gente, é um dos elementos que faz algumas empresas verem a sua lucratividade embora, né? Porque, e sem perceber, né? É muito comum mesmo, gente. Esse negócio de lucratividade é muito importante a gente olhar. E o markup e a margem são elementos fundamentais para você sair do preço de lista e chegar no maldito preço de gôndola. Seja gôndola física ou gôndola digital, não importa. Markup e margem são dois elementos que mudam bastante, né? Acho que segundo a categoria e até segundo a marca. Às vezes o cara abre mão de margem porque ele sabe que a sua marca tem um giro. E aí ele vai pensar na massa de margem. Então é muito importante a gente ter clareza. É claro que num processo colaborativo essas margens são abertas, né? Isso fica claro numa negociação mais consultiva, num JBP, num cliente que é mais profissionalizado. Mas a grande maioria trabalha com NIV, né? Com preço de nota fiscal, e em cima dele coloca o markup e trabalha da forma como ele quer. Às vezes até o markup alto, né? Você pega algumas categorias, você pega, por exemplo, na parte de higiene e beleza, tem uns absurdos quando você vai ver markups, né? Ainda nos dias de hoje, quando você vai ver markup, por exemplo, em dermo, em skincare, algumas categorias que realmente, né, toda a parte de perfumaria tem markups muito altos. Então, isso tem que estar na rota. Igual você saber qual a margem daquela categoria quando você vai lançar um produto. Isso tem que ser incorporado na rota de preços, né? Naquela granularidade que eu mencionei para vocês. Não sei se eu respondi aí essa questão. Não, até colaborando, o Ramiro teve com a gente nessas semanas também. O Ramiro, que ele é o líder de pricing, né? Lá na Cencosud, que é um grande varejista multinacional, né, está aqui no Brasil, um dos top 5 do Brasil, e ele falou o investimento de tempo que eles têm para muitas vezes, para explicar para a indústria como que eles fazem para formar o preço dele, né, porque a indústria não conhece. Então, você vê, você tem uma estratégia que deveria ser focada para o shopper, que, by the way, vai para o consumidor depois. Para aquela estratégia do shopper funcionar, você tem que ter um monte de ferramenta para você entender elasticidade de preço, comportamento, consumo, um monte de coisa. Quando você descobre aquilo, aí você tem que aprender como que o seu canal precifica, porque senão você vai ficar corrigindo com verbas, como o Jorge falou. E depois você tem que dominar um outro conceito, que é separar preço regular de preço promocional. E as estratégias promocionais dos clientes são diversas. Né, você tem preço de rebate, você tem leve 4 para G3, você tem oferta exclusiva, você tem diversas opções que você tem. Então, é uma dinâmica que, como o Jorge falou, que consome hoje muita parte da verba, porque muitas vezes ela não está bem dimensionada, né, Tânia? Ela não foi bem estudada para ser implementada, né? E aí tem que limpar esses problemas. Uma forma de limpar é como você colocou, né, Riley? Sentar lá com o cliente e falar, tá bom, né? Vamos sentar juntos e vamos entender como você faz a sua precificação do NIV para frente. E eu vou te explicar até o NIV. É claro que tem que ter uma maturidade na relação comercial para você chegar nesse ponto, mas o ideal é a gente, por exemplo, tem uma discussão antiga, o Jorge vai lembrar bem da época de Coca-Cola e P&G, que é contrato entra ou não no preço, lembra disso? Ixi. O varejo alimentar fala, não, contrato é base, não entra no preço. Então tem uma discussão enorme. Aí a gente tinha que, na época que não existiam áreas de pricing, que o pricing era feito por pessoas de trade, com o pessoal de administração de vendas, inteligência de vendas, administração comercial, a gente tinha que se virar, mas tinha que sair a rota. Aí era uma discussão fundamental essa coisa do contrato. Então, tudo tem que ficar transparente. O contrato não entra, então o contrato ele é um incondicional ao preço, então separe esse negócio. Porque se você põe ele na rota, ele vai cravar ali, ele vai fazer parte do preço. Né? Então, é muito importante entender o que entra, o que não entra, o que é fixo, o que é variável, né, na rota de preços. Quando você fala, por exemplo, do promocional,
aniversário, tem algumas coisas que são fixas, né? Que às vezes você pega um aniversário, por exemplo, no varejo, o Farma acho que não é diferente, o Farma não faz tanto aniversário, o varejo que gosta dessa coisa do mês de aniversário, etc, o alimentar, né? E outros varejos também estão aprendendo com isso, né? Outros varejos de outros setores. E aniversário é um exemplo típico, então tá bom, eu tenho que fazer. Só que eu não vou esperar chegar outubro e pagar 1 milhão no aniversário do Guanabara, por exemplo. Eu vou diluir esse 1 milhão e vou pagando esse 1 milhão aos poucos, durante o ano. Então vira, como se a gente fala, bônus de aniversário. Isso, em teoria, não entraria no preço, mas ele vai lá, o Guanabara, e baixa meu preço no aniversário abaixo do preço de lista. Então, tudo isso tem que ser negociado, né, entre a indústria e o varejo, não tem jeito, é nervoso. Por isso, né, que a gente vai ficando, né, Jorge, ou com cabelo branco, né, ou vai ficando... Ou sim, o meu tá branquinho aqui, que eu não tô pintando faz um tempão, mas é isso, essa coisa tensa, né, que é preço. E eu vi aqui uma das perguntas, acho que foi do Joeverson, se o importante é fazer promoção ou preço. Essa é uma excelente pergunta. Aí eu vou fazer igual o PSDB fala, depende, né? O bom de ter uma professora aqui com a gente é que a gente não consegue nem ler essas perguntas. Você leu antes da gente. Eu já li um monte de perguntas. É treinamento, né? Eu fico no Zoom umas 400 horas, né? Olhando para... Mas antes de você comentar isso, eu vou dar mais um tempero, né? A própria Nielsen, que tem um conceito que a gente gosta muito, de elasticidade de preço, acho que todo mundo já ouviu falar. Nem todo mundo usa isso como uma ferramenta para definir preços, mas todo mundo já ouviu falar. E a Nielsen usa um conceito muito interessante, que é a diferença entre elasticidade de preço regular e elasticidade de preço promocional. Porque muitas vezes o teu produto só vai entrar em promoção, leia-se redução de preço, né? Porque no meu tempo, promoção era promoção de valor, né? Quando você, agora, baixar preço, a gente chamava de TPR, Temporary Price Reduction, mas tudo bem. Quando o seu produto vai ficar uma boa parte do mês num preço regular, em algum momento ele vai cair, né? Quando ele cai, a gente mede a elasticidade promocional, que quando eu reduzo o meu produto, o preço por um tempo, o que isso alavanca de vendas, né? Agora, pode ser que aquele preço regular dele não era o ideal, pode ser que ele pudesse ser um pouco mais abaixo, um pouco mais acima. E analisar esses diferentes posições de preço e quanto que gera de demanda é a elasticidade regular. Isso combina um pouco. É importante preço regular ou preço promocional, que ele perguntou, né? Então, acho que esse é um tempero. Acho que os dois são importantes, os dois têm ciência, mas não necessariamente o mercado usa ciência para definir, né? Você sabe que essa coisa a estatística é um aliado enorme da gente, né? Eu fico muito feliz com que a gente tem a matemática nos ajudando nesse ponto. E uma coisa que eu gosto é da simplicidade. Eu lembro... E eu trabalhei na categoria de fraldas, que é uma categoria cabeluda, né? Como eu brinco. Nós todos aqui trabalhamos. Todos, né? Vocês sabem o que eu estou falando. Gente do céu, a gente acha que, tudo bem, cerveja deve ser pior, mas vou falar uma coisa. A gente fazia um negócio simples na Kimberly, que eu achava o máximo. A gente fazia uma banda, né? Então isso dá um trabalho fenomenal, porque era feito por SKU. Então a gente pegava uma banda de preço entre mínimo e máximo de um SKU, de fralda Turma da Mônica. Aí você fazia a banda lá, aí você via e estabelecia, né, estatisticamente falando, com os estudos da Nielsen, que a gente fazia também, quais eram as bandas de preço promocional, preço regular, e aquele preço que também está nas duas, ou está promocionado demais ou está alto demais, que acontece, você sabe disso, quando você põe um SKU no canal errado, ele vira lá curva C do cliente, fatalmente ele não é um preço que ninguém olha, não é importante. Então a gente tinha um problema sério de quase um pacote de fralda Turma da Mônica Jumbo entre um cliente e outro. Vocês acreditam nisso? Era quase o dobro. Então a gente fazia essas curvas, aí tinha uma outra curva que a gente fazia, que era muito bacana, que a gente pegava o preço, moda, e depois fazia a intensidade promocional cruzando essa ideia que você falou, do preço regular e do preço promocional com essa curva. Então a gente via exatamente quantos pontos, que é muito legal, né?
tão fora ou tão promoção. Aí você tinha um índice de promoção do teu preço. Tudo no Excel, simples, fácil, a gente conseguia atualizar com os painéis que a Nielsen fazia naquela época, né? Que tinham lá 1.100 lojas, era tipo um scan da vida, um scan track que era medido todas as semanas. Mas olha, a gente podia ficar umas 4 horas aqui falando de preço, porque é um negócio fantástico, gente. A gente teve muita oportunidade nas nossas carreiras, né? Nós trabalhamos só em grandes empresas. Empresas que tinham a condição de ter um olhar, apesar de não ter ferramentas, como você falou, era o Excel, né? Tinha pessoas com um olhar de, vamos olhar um pouquinho de estatística, vamos definir bandas de preço, mínimo e máximo. Mas a gente sabe, né? Você falou, o Brasil, são muitos Brasis, né? E aí fora, tirando essas grandes corporações, tem muitas empresas médias, indústrias médias, que não tem nem banda de preço, que tem só a tabela de preço. E essa tabela de preço vai para a equipe comercial que negocia e o varejo precifica conforme a sua... Isso gera distorções de preço lá na ponta ainda muito maiores do que aquelas que a gente, quando estava nas empresas que faziam acontecer, né? E isso para a gente é uma grande oportunidade, porque a marca que essas empresas estão representando está passando uma imagem, né, que não é muito consistente, né? Chega num ponto de venda, e não é porque é outro canal, ou porque é outra ocasião de consumo, é simplesmente porque não tem uma regra, né? Não sei se você tem, como consultora, tem visto esse tipo de situação aí, de empresa que não tem nem a de preço e nem uma política clara, ou uma estratégia clara. Eu trabalhei em 2 empresas nacionais, né? Eu trabalhei na Santer, fiquei 2 anos e meio quase lá, e trabalhei menos de um ano na Flora, que é do grupo JBS, né? E, de fato, a gente teve que começar do zero, estruturar as rotas do zero, porque não tinha. Era isso mesmo que você falou, era bem num nível mais aglutinado, a gente pode dizer mais grosseiro do ponto de vista de, né, estatisticamente falando, mas a gente tinha que começar a construir rota. E aí olhavam para mim, o pessoal, eu fui marketing, fui trade na Santer, né? Mas quem vai construir rota? É o trade. Aí eles viam que você já sabia construir rota, porque já tinha construído. Só para entender, quando você fala rota de preço, você está falando da arquitetura de preço? Daquela. Cada produto tem que custar tem que ser apresentado como preço. A cascata. Que nome chique que você deu, gostei, arquitetura de preço. Quando eu trabalhei em bebidas, né, na Coca-Cola, a gente falava de arquitetura de preços, porque, imagina, são diversas embalagens, né? Eu tenho a Coca de 2 litros, a de 1,5 litro, a de 1 litro agora, a de 600 ml, a de vidro, a pequenininha, a lata, e a lata média, a lata slick, e além disso, tem as ocasiões de consumo, né? Porque uma coisa é um consumo futuro, que a gente chama, que é você comprar para levar para casa e consumir no futuro, e outra coisa é o consumo imediato, que você vai num bar. Então, essa matriz entre ocasião de consumo, embalagem e a relação de preços entre uma e outra, isso a gente chamava de arquitetura de preço. Legal. E além disso, tinha a cascata, que a gente chama de price waterfall, né? Ou para falar bonito, né? A cascata de preços, ou a cascata de margem, né? Que, assim, do preço que está lá na ponta ao consumidor, quando a gente vai construindo, né? O que é margem do varejo? O que é imposto? O que é o preço do distribuidor quando tem distribuidor? O que é a margem do distribuidor? O que é o preço da fábrica? E quando constrói tudo isso, isso a gente chama de cascata de preços. E é esse aí que eu chamo de rota. Legal. O anterior seria mais ou menos a tua estratégia, como é que você vai atuar. É que eu não trabalhei com bebidas, que é muito mais complexo, né? Eu trabalhei com categorias mais básicas. Eu cheguei a trabalhar com sucos na Unilever, né? O ADES, a base de soja, mas ele tinha só um consumo futuro. A Unilever era muito fraca naquela época no consumo de food service, então não tinha tanto essa coisa do on the go, mas eu imagino que fique mais complexo ainda. Então, isso a gente chamava de a sua matriz estratégica. Depois você desce para a rota ou para a cascata, como você colocou. E até tem uma pergunta que surgiu aqui, essa você não pegou, Tânia, eu peguei essa de você. Não me lembro o nome da pessoa, perguntou se ainda tem alguém que usa markup no Brasil, né? Porque você falou muito markup. E realmente, a pessoa, eu não sei se a gente acha o nome dele aqui, peço desculpas porque eu me lembrei da pergunta, mas eu não me lembrei do nome. Disse que os clientes dele trabalham todos com margem.
A verdade é que o Brasil, né, a gente recentemente estava fazendo um projeto para uma indústria farmacêutica, e são, vamos arredondar, 80 mil farmácias no Brasil. Dessas 80 mil, a sua grande maioria, são farmácias independentes, farmácias de dono. Até elas estão se juntando em associações, mas ainda são farmácias aqui. E a maioria delas ainda fala em markup. A maioria dos pequenos comerciantes do Brasil ainda fala em markup, né? E essa é a gente sabe que tanto a indústria quanto está tentando, né, levar esse conceito para a sua equipe comercial. De margem, né? Mas mesmo as indústrias, às vezes, por lidarem muito com pequeno varejo, elas acabam fazendo a mesma língua, né? Acho que o importante é saber que existem vários Brasis, né? E às vezes a gente fala markup porque é para se adequar àquela realidade daquele grupo de clientes ou grupo de comércio que a gente está trabalhando. Mas, claro, quando você vai falar com grandes varejistas, eles falam em margem, falam em total income, né? Em margem comercial total. Massa de margem, né? Mas o importante é assim, né? Então, a gente pega farmácias, por exemplo, eu estava vendo os comentários aqui. Bom, nós temos 80 mil farmácias, mas entre esse 80 e 80 mil, o número exato ninguém sabe, né? Mas é alguma coisa próximo de 80 mil farmácias. Ontem estava com a gente aqui o Maicon, que acho que está aqui, ele até mandou um abraço, mandou uma boa noite aqui. Então, ele é especialista em pesquisar preço. Ele estava falando para a gente, né, que na grande maioria desses indiretos do pequeno varejo é usado markup ainda hoje, e um markup único, com regra de 3, numa planilha de Excel, né? Então, esses grandes varejistas que a gente está falando, você conta, né, nos dedos de poucas mãos, né? E a grande maioria está precisando de incorporar um pouco mais de conceito, de ciência, né? Fora que a própria indústria, como a gente já mencionou, lidando com esses grandes varejistas que estão mais estruturados, eles não conseguem nem entender a dinâmica de preço deles. Eu queria, aliás, até também teve um comentário de alguém que assistiu um webinário ontem e que donos de drogarias, né, donos de farmácias, estavam perguntando qual que é o markup ideal para se aplicar em perfumaria. Enfim, uma coisa importante também, que vale a pena, que eu queria discutir, é assim, né, cada um chama de um jeito, mas dentro de um portfólio de um varejista, por exemplo, você tem vários itens, chega às vezes a 20 mil itens, 30 mil itens, né, vai de 10 a 30 mil, e em média, você vai ter o que o pessoal chama de Power SKU, ou KVI, que é Key Value Items, ou os mais importantes, enfim, cada um vai dar uma nomenclatura adequada. Curva A. Mas tem ali os que são formadores de imagem de preço. E que normalmente, gente, eles são 2,5% no máximo daqueles itens. Né? A grande maioria, né? E criar uma arquitetura de papel de categoria é muito importante, né? Como que você vê isso nos seus projetos? Como é que você vê isso? Como é que é discutido na academia, essa questão dessa separação, Tânia? Essa coisa das categorias é uma discussão infindável. Eu estou vários grupos de WhatsApp, um grupo de varejo, um grupo de shopper, meus amigos todos acabam chamando para a gente discutir essas questões. A categoria, em teoria, ela deveria ser baseada, né, como a gente concebe, na visão de quem compra, não na visão de quem vende. Ela foi baseada, na época que a gente era indústria, a gente olhava para dentro e falava, tá bom, é assim que eu vou dividir as categorias. Hoje não. As categorias, elas têm uma complementaridade, né? Então, itens que estão debaixo de uma, sei lá, a gente pegar uma categoria que é importante para o varejo, o farma e para o alimentar, que é produtos para cabelo, né? Produtos para cabelo, uma categoria enorme, né? Uma das mais potentes aí da higiene e beleza. Ela tem lá a sua árvore, né, de vários itens, né, dos mais básicos aos mais que você usa, aos mais premium, vamos dizer assim, os acessórios de produtos para cabelo. Então, a discussão teria que ser em cima dessas categorias, só que quando você vai granularizando isso em subcategorias e em itens, como o Henrique e o Jorge falaram, a gente começa a ter, aí você tem algumas categorias, algumas subcategorias com mais concentração de liderança de algumas empresas, e aí que começa o problema, né, porque às vezes um item de uma determinada empresa, uma marca de uma determinada empresa, ela ganha
um percentual, é um item só, ou 2 ou 3, um percentual do faturamento e da rentabilidade muito altos. Então, essa questão tem que ser equilibrada. O que tem se discutido em Riley, que eu também não tenho uma resposta para dar, é que, assim, tem que se estudar o shopper e a principal missão de compra, o que ele está fazendo naquele canal. Naquele canal ele vai comprar o quê, na sua grande maioria? É alimento? Ele vai, por exemplo, eu vou no dia para comprar limpeza, mas eu não compro alimento lá. Então, tem algumas missões de compra que são claras e não são não é tão difícil de descobrir. Só que tem itens que são muito importantes, que são considerados assim, você fala, o papel da categoria é rotina. Você pega, por exemplo, papel higiênico, detergente em pó, e até o próprio leite. E aí fica na dúvida se você pode ter itens daquela categoria, que é rotina, como destino. Essa é uma discussão que está rolando nos grupos, né? Sim, não sei se vocês já discutiram sobre isso, Jorge. Você entendeu? É como se você tivesse, sei lá, dentro de detergente em pó, ou dentro de refrigerante, você tem Coca-Cola, você tem Omo dentro de detergente em pó, e você fala, tá bom. Omo é um traffic builder, ele traz tráfego, ele é uma referência de preço, como a Henrilei colocou. Ele passa, tá naqueles top items lá, como é que se chamou? KVI, Key Value, adorei esse termo, vou adotar agora. Os KVIs, os Key Value Items, que atraem gente para a loja. Então, tem uma discussão. Se o item transcende o papel da categoria. Eu achei super interessante, eu não tenho uma resposta, precisamos pesquisar para entender, mas é uma discussão bem conceitual essa, bem interessante. Você vê, um dos amigos nossos, que é amigo também do Macon, que a gente estava até falando ontem, que é o Leonardo Araújo, né? Numa das discussões ele falou, cara, vamos pro exemplo prático desse conceito que você falou de destino, como ele muda de lugar para lugar. Ele falou, cara, eu vendo água na farmácia. A Drogaria Araújo é uma rede, para quem não sabe, né, importante lá de Minas. Sorvete, uma das mais importantes do Brasil. Ele falou, cara, eu vendo água. E quando eu vou precificar a água para mim, eu não vou concorrer contra o supermercado. Ninguém vai se abastecer de água na minha loja, né, para levar para casa e comprar água de rotina, né? É uma conveniência para quem está circulando, quem está na rua, quem quer tomar um medicamento, enfim. Então, eu não posso tomar por base uma precificação que é do supermercado, é diferente. E o meu consumidor sabe que, você sabe, eu sei que quando a gente for comprar uma água na farmácia, a gente não está com a expectativa de contar o preço igual ao de um supermercado. Mas ele falou, mas ao mesmo tempo, eu também não posso ser ofensor de preço. Chega um certo ponto que eu passo a agredir o meu consumidor, o meu shopper, se eu colocar de um patamar muito fora. Agora, esse muito fora tem que ser pesquisado para você ter uma relação adequada de dar o serviço, dar a conveniência, mas também não errar a mão, porque senão você atrapalha com esse preço, cria uma imagem da loja que vai ser ruim para tudo, né? E se ficou uma imagem em 2 ou 3 itens que você é careiro, entre aspas, a pessoa vai acreditar que você é caro para tudo que tem ali dentro, e pode não ser verdade, né? Uhum. É legal. Não, é excelente esses pontos. Olha, é uma questão essa coisa do papel da categoria e do papel dos itens relevantes dentro de cada categoria. É muito difícil a gente conseguir contemporizar tudo isso em tão pouco tempo de live aqui, mas vamos lá. O que mais? A gente sempre fala que a gente acredita, né, enquanto conceito, que o modelo ideal de precificação ou a precificação estratégica, ela tem 3 pilares. Um deles é ser uma precificação baseada no valor, ou seja, no valor percebido pelo consumidor ou pelo shopping, né? Um outro é que é uma precificação voltada para maximizar a lucratividade do negócio. E por que maximizar a lucratividade? Porque a gente parte do princípio que a lucratividade vai ser reinvestida em inovação, vai ser reinvestida em serviço. E o terceiro é que ser uma precificação proativa, ou seja, não ser reativa. Eu não estou mexendo no preço porque eu não percebi uma tendência, eu estou sendo proativo. A precificação por valor, você tem que perguntar para o shopper o que ele pensa de valor, né? E é muito difícil isso, porque se você perguntar quanto que você pagaria por um produto, você vai botar lá embaixo o preço, né? Então, as técnicas de pesquisa, aí por que eu estou fazendo? Vou fazer a ponte com o que vocês estavam conversando. Tem uma das técnicas de pesquisa que pergunta apresenta um produto e pergunta qual é o preço que, se fosse cobrado, você acharia que isso aqui está um absurdo de cara, está um roubo, né? Tá uma ofensa contra você.
E aí tem outras perguntas, qual o preço que você acha que se fosse cobrado tá uma pechincha, tá uma oferta? Então você tem jeitos de fazer perguntas para ir entendendo quais são os ranges onde o consumidor entende. E isso tem a ver com a questão que vocês falaram, qual é o produto que se tiver um pouco acima, vai trazer para o meu mercado, ou para a minha marca, a imagem de carreira, né? Isso é uma ciência também de obter. A gente está com a Tatiana aqui, que é assistindo, que é uma especialista em pesquisa, provavelmente ela tem experiências muito interessantes de tentar descobrir isso através de pesquisa. Fazer pesquisa de preço também é uma ciência, né? E o que a gente percebe é que pouca gente usa essas ferramentas mais científicas para tratar da gestão de preços. Essa questão da pesquisa, quantos lançamentos vocês devem ter visto, e eu sou testemunha de alguns também na minha carreira, que perguntaram dessa forma como o Jorge colocou, e aí não conseguíamos chegar num preço saudável, né, de alguma forma, por questões internas de lucratividade e tal. Então, as perguntas de pesquisa têm que mudar, e talvez até as metodologias, né. Hoje a gente conta com o digital, formas que a gente poderia até ter uma precificação mais assertiva na hora que você faz. Você tem até aquelas modelagens, né? Lembra do Basis 1, Basis 2, lá da Nielsen, que você faz um estudo para modelar todos os P's daquele produto e fazer o lançamento, né? Só que são estudos muito caros, e eu já vi estudos desse tipo darem resultados muito promissores, otimistas, e quando a gente de fato lançou, eu lembro de um exemplo clássico, não vou citar o produto, mas a gente tinha como resultado desse teste 25% de share e chegamos a 5%. Vocês terem uma ideia. Então, assim, é difícil mesmo. Acho que essa coisa de pesquisar o preço futuro de uma inovação ou de um produto, ou tentar entender quantitativamente, é mais fácil, né? Depois que o produto já foi lançado, você faz as bandas, você faz tudo aquilo, mas olhar para frente e estimar um preço de um produto novo, de um item novo... Você falou, uma das suas especialidades, né? Foi até a sua palestra no Conexão Trade Online. É verdade. Lançamento de produtos, né? Eu também sou apaixonado por esse tema. E realmente, precificar um lançamento é uma arte também, né? É uma arte. Eu lembro que numa das empresas multinacionais que eu trabalhei, tinha uma ferramenta de conjoint analysis. E ela, nesse caso, ela era muito precisa, né? Vocês, né? Eu vou lançar um produto que vai encaixar em determinada embalagem, em determinado preço, e a ferramenta que era abastecida sempre com novas pesquisas e novos inputs sobre comportamento de mercado, estimava aproximadamente qual seria o impacto de share desse lançamento e de quem que ia roubar. Isso é algo já mais avançado, né? Que essas coisas que eu estou contando para você são mais antigas. Eu também usei numa das empresas para lançar uma fralda na Santer, eu usei a Conjoint, é excelente, né? Metodologia super bacana. Então, e ali você coloca preço e você precifica até... a indústria automotiva parece que usa bastante para fazer a precificação, Henrilei, eu fiquei sabendo disso numa das partes aí da minha carreira, que esse estudo de conjoint é muito usado pela indústria automobilística para colocar pacotes de acessório, preços de acessório. Eu achei super interessante. A gente usou isso para lançar uma fralda. E foi bem bacana, a gente conseguiu ser mais assertivo no preço, porque a gente também já sabia mais ou menos o mix, era um conceito muito claro, né? Esse caso que eu citei dos 25,5 era um conceito novo, tinha que ter investimento em comunicação, era mudança de hábito de consumo, então era um negócio mais complexo. Não foi só a pesquisa que deu errado, foi o conceito do produto, sabe? E, às vezes a gente não para fazer eu não vou falar básico, porque não é tão básico, mas tem alguns princípios muito antigos do marketing que a gente, às vezes, não para fazer. Eu e o Henrilei fizemos um projeto recentemente para o lançamento de uma bebida e a gente usou um conceito muito, acho que chama matriz Price Quality Matrix, ou Price Strategy Matrix, que é basicamente você plotar uma matriz num eixo a qualidade percebida dos produtos que existem naquela categoria, e no eixo X o preço que eles são cobrados, né? E aí, dependendo da posição estratégica, da posição que o seu produto ocupa
dependendo da posição que os produtos do mercado ocupam naquela matriz, você percebe lacunas. Ou você percebe posicionamentos de preço que não fazem sentido. Por exemplo, se o produto está muito caro, mas ele tem uma qualidade percebida que está abaixo do concorrente. É uma ferramenta muito simples do ponto de vista conceitual, mas que traz um benefício incrível quando a gente exercita essa alocação do nosso portfólio nessas ferramentas. E aí, às vezes, nesse projeto que a gente fez, a gente percebeu que a empresa estava querendo lançar um produto numa área em que a chance de dar certo era muito pequena, porque ela estava colocando uma precificação premium para um produto que não tinha um composto de marketing premium, não tinha comunicação premium, não tinha embalagem premium, não tinha o resto, só que o preço premium, aí não ia funcionar, né? Às vezes isso acontece, essa questão, gente, de voltar ao básico, a gente está falando isso, até uma tendência lá da Euromonitor, eu lembro ano passado, mas é muito importante, os fundamentos, né? Você está com os fundamentos errados, você pode querer fazer qualquer estudo, você não vai conseguir chegar na tua precificação ideal, porque você está com os fundamentos do seu marketing mix todos tortos, e o preço vai ser um deles, vai ser mais um deles, né? Acho que o Henrilei colocou isso muito bem, quer dizer, no fim do dia, às vezes a gente tem que dar 2 passos para trás e fazer o básico. E olha, eu ainda encontro muitos presidentes da empresa nessa década que está chegando ao final, que perguntam para mim se um planejamento de marketing é um plano de mídia. Exato. Então, olha, você sabe que, o que talvez traduzindo de uma forma bem simples, né, essa matriz que o Jorge falou, todo preço, todo produto, ele tem uma relação do seu preço, o número, e o que ele agrega de valor, né? Fazer análise de preço já são complexas, mas são análises matemáticas, numéricas, e são importantes. Agora, a outra ponta, que é o outro eixo, ele é muito importante. A qualidade. E a maioria dos clientes que a gente fez projeto tem área de oportunidade aí, entendeu? Uhum. Teve um dos exemplos que a gente fez, que eu cheguei na empresa, comecei a discutir isso aí e tal. Falei, olha, a gente não tem pesquisa, a gente não tem, enfim, não tem. Falei, cara, vamos fazer um exercício, então, para entender a dinâmica? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com as suas equipes internas, vamos chamar um pessoal de vendas, o pessoal de trade, o pessoal de marketing, o pessoal de finanças, vamos fazer a pesquisa dos atributos que são importantes para esse produto, tem uma árvore lá de atributos, vamos dar peso, vamos dar nota. O que você acha do seu produto, o que você acha do seu concorrente A, do seu concorrente B e do C. No final, a gente vê o que acontece. Bom, o que aconteceu? É que cada área posicionou um produto em um determinado ponto daquela... Um achava que ele era low quality, o outro achava que ele era mid quality, e teve gente que achou que ele era high quality. Falei, bom, se internamente aqui a gente está com dificuldade, como que a gente vai se defender se um cliente ou alguém lá na ponta falar que está caro, está barato? A gente não vai, né? Então, essas discussões são importantíssimas. E eu falo assim, ó, né, conjoint analysis é uma estratégia sofisticada que é misturar uma porção de variáveis entre pesquisas reveladas, pesquisas declaradas, é uma estratégia complexa. Mas começa fazendo assim, pô. Pega o pessoal, pega a tua empresa e faz pergunta assim, entendeu? Peso, né? Se lembra daquele outro projeto, a gente não pode falar quem é, mas só no exercício de brainstorming de quais são os atributos que deveriam ser considerados como atributos de qualidade, só nisso o gerente de marketing falou, puxa, nunca tinha feito um estudo, uma discussão tão rica como essa. Porque a gente provocou, né? Qualidade e o que, né? Porque muitas vezes a gente entra no dia a dia e esquece de olhar para conceitos, né? E aí é fácil depois, né? Você sabe, só para completar. Só para você saber essa dinâmica. A gente pegou e a tendência sempre vinha só o pessoal de marketing para a reunião. Falei assim, não, gente, ó, para a gente ganhar a dinâmica, traz o pessoal de pesquisa, de P&D, traz a turma de vendas, entendeu? Para o pessoal falar, traz a turma de outras áreas que se a gente falar aqui vai ficar claro qual era o segmento, mas enfim, traz a turma toda para gerar uma discussão importante, porque no final do dia, todo mundo acredita que o produto tem uma qualidade.
Se a empresa está com isso bem disseminado, ia dar um voto muito similar. Se está diverso, tem área de oportunidade. Perdão, Tânia, só para... Não, eu acho que vocês colocaram um ponto, gente, uma coisa que eu tenho discutido muito, e os meus alunos e meus colegas, né, que trabalham muito comigo aí, meus parceiros, o Jorge já deve ter ouvido várias vezes eu falar sobre isso. Normalmente, os executivos fazem a seguinte conta, aí estou falando de CEOs, presidente de empresa, quanto que eu invisto em marketing e que retorno que eu tenho, né? E nunca eu vi, nesses anos todos de consultoria, um deles chegar para mim e falar, Tânia, quanto que eu invisto no comercial, nos canais, e quanto que eu tenho de retorno. E uma vez eu fiz um chart com os fatos, como diria um italiano que trabalhou aqui, ele falava brutal facts, com os fatos brutais, e você para ele, olha, isso é o que você investe em marca, isso é o que você investe nos canais. Aí eu coloquei lá nos canais toda a parte de política comercial, contratos, tudo que é desconto, bonificação, chamei de verbas comerciais ou de investimento comercial. Os investimentos de trade e os investimentos em merchandising. Quando eu somei essas 3 contas, eu falei, você está preocupado com o quê? Com essa verbinha miúda aqui que você investe em marca, ou com esse dinheiro que vai esvaindo entre os canais? Então, eu acho que tem muito a ver com essa questão da inteligência, da estratégia, da precificação. Como é que você faz a cascata, como diz o Jorge, de cima para baixo. E muitas vezes a gente percebe que a gente está com investimento e não fez essa conta para saber se realmente o dinheiro está no local certo. Porque eu lembro um japonês, um projeto que eu fiz aqui no Brasil, e ele desesperado, falando em inglês comigo, e era uma grande farmácia, posso até falar, porque é a Raia, ele falava assim, mas eu tenho que pagar só para estar lá? Eu falei, sim, é o contrato. Mas me explica melhor o que é esse contrato. Eu falei, olha, para você entrar, é o contrato. Aí você tem verba de introdução dos itens, você tem um investimento promocional. Se você não performar, depois de X tempo, o seu produto está fora. Ele não se conformava, ele ficou revoltado, mas uma coisa que eu acho que é importante a gente entender em preço, os canais custam, né? Ô, Tânia, custam, né, Riley? Custam muito. Sem querer assustar, né? Sem querer assustar, mas hoje, uma indústria, por exemplo, ela tem minimamente, no mínimo, 8 tipos de preço. 8, no mínimo. Tem mais. Mas quer ver um exemplo claro? Olha, você tem um preço que é o preço base, né? Que é o preço da lista cheia que se fala, né? Que é o preço do teu produto, que é o teu custo e a margem que você agregou. É o preço lista. Você tem o primeiro, você tem ali o preço, que é o preço regional, que envolve os impostos para cada estado, que altera essa sua lista inicial. Você tem o preço que você fatura para o teu cliente, de nota fiscal, que já entra alguns descontos de canal, do atacado, do distribuidor, do varejo. Você tem o preço que o seu cliente pagou, que é diferente, porque aí entra esse contrato, entra esses descontos, essas bonificações que acabam influenciando depois da nota fiscal, que a gente chama de off-invoice, né? Você tem o preço que ele colocou na ponta, que é o preço do plano de venda. Você tem o preço promocional, né? E você tem hoje preços que são preços exclusivos, que com aqueles aplicativos ou com... Então, você vai descendo aí e vai embora. Como que você está gerenciando isso, né? Quando você vai chamar uma discussão de preço, você está falando de qual preço? Isso é um grande problema. Eu acho que isso a gente tem que decupar. Quando você fala de preço, muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas com aquele preço da gôndola, porque é o mais visível, é o que nos afeta, é o que está ali no Google, é o que está nos tabloides, é o que chama a atenção do consumidor, né, nesse caso mais do shopper do que qualquer outro, mas esse preço final, ele é resultado de tudo isso que você colocou, quer dizer, desse pensamento, esse pensamento processual da formação de preço. Acho que isso que é importante a gente deixar como entrega nessa live que a gente está fazendo aqui, é isso. A gente tem uma construção complexa para chegar no preço, né? E muitas vezes as empresas não dispõem de ferramentas, como nós colocamos, não dispõem de investimentos em pesquisa e tal. Tem até algumas sugestões aqui que, puxa, vamos falar com a equipe, vamos falar com os promotores, acho que o próprio Henrilei colocou, vamos trazer o comercial e tal, porque
também não é fácil, dependendo da empresa, tem também a força da empresa, né, Henrilei? Eu acho que isso é uma coisa que também, e o quão ela é necessária. Eu brinco com os meus alunos, tem até um case de sala de aula que eu resolvo com eles. Uma coisa é você estar numa multinacional ou numa empresa nacional líder, vai para número 10, vai negociar preço na número 10, né? É mais complexo ainda, né? Quer dizer, no fim, não sei, gente, nós temos que acabar a live, nós vamos até que horas? Eu estou empolgadíssima. Então, olha, a gente está super empolgado, o papo está legal, mas já tem uma hora de live. Já tem uma hora de live, o pessoal está botando a gente para fora, né? Que assim, o que pode acontecer é que algumas pessoas acabam tendo compromisso. Né? Então, a gente podia mudar, fazer o switch para, assim, rapidamente, porque foi muito legal até o momento, a gente falar um pouquinho legal. Tudo isso que a gente falou sempre foi assim, mas há 2 meses atrás, 2 meses e meio atrás, mudou o mundo, né? Entrou uma tal de pandemia. Exato. E aí, você, pela sua percepção, isso tudo que a gente falou em termos de estratégia de preço, de execução de preço, de monitoramento de preço, de promoção versus preço regular, isso mudou por causa da pandemia? Você percebe isso? Eu acredito que não. Eu acredito que ele vai se intensificar como tudo se intensificou, como tudo está se digitalizando aos poucos. Eu não vejo o preço, apesar dele estar lá na pesquisa da Kantar, depois eu fui olhar o número, como o 3º atributo, e o Brasil está entre eles, e a gente sabe que a pandemia tem um aspecto econômico muito grande, na renda, no emprego, etc. e tal. O preço hoje, ele não é que a gente não deva fazer o que a gente já fazia antes, a gente deve fazer e talvez até intensificar, mas o preço hoje, ele continua sendo importante, né, para a maioria da população de renda média, né, da classe média, mas eu não acredito que a gente tenha, eu não vejo, pelo menos a gente até discutiu isso hoje, para a live, eu não acho que isso vá mudar, agora eu vou ter que fazer coisas, talvez a gente tenha que ter uma inteligência mais rápida para a tomada de decisão em função do digital, e a gente tem que criar ferramentas que eu acho que muitas empresas ainda não têm, de pesquisa no ambiente digital. A gente sabe que a Nielsen, Ebit no alimentar, a IQVIA no farma, estão mudando isso e estão buscando maneiras de fazer essa precificação mais granular. A gente tem um gap aí no canal digital para entender as dinâmicas de preço. E o preço no canal digital é dinâmico. Então, talvez revendo a minha posição, acho que muda um pouco, sim. A gente vai ter preços mais dinâmicos em função de estar hoje ampliando a pizza do canal digital no total dos canais. Legal. Eu estava, só para te complementar, quando a gente, antes da pandemia, né, às vezes a empresa sofria algum movimento, as empresas que eu digo em geral, né, não estou generalizando, mas acontecia casos de empresas que perde um pouco share, ou perde um pouco o volume, ou não bate a meta, e usa a ferramenta preço para tentar recuperar esse gap, né? Que já é questionável, porque não necessariamente isso é algo que constrói sustentabilidade e lucratividade. Mas acontecia. O que a gente costuma dizer é que durante a pandemia, isso não faz sentido. Por quê? Porque o que está acontecendo com o volume das empresas não tem a ver com preço. Não tem a ver com competitividade de mercado de um concorrente, tem a ver com a situação de crise de saúde, de crise até, às vezes, de supply, né? E alguns dos executivos de varejo que a gente entrevistou aqui nos disseram que eles até tiraram um pouco o pé da atividade promocional para evitar intensificar uma situação até de ruptura que pode estar acontecendo. Para que eu vou promocionar um item se eu posso ter a falta desse item porque está difícil para fazer a logística funcionar, né? Então, a gente entende que durante a pandemia, a ferramenta preço tende a não ser a mais adequada para corrigir o que está acontecendo com os seus resultados. Agora, o que você falou é muito interessante, porque depois que passar, realmente, você falou duas coisas interessantes. Você falou, primeiro, tem que ter muita rapidez, né? Porque o mundo vai estar mais rápido, né? Então, a rapidez o quê? Na tomada de decisão. E para ter rapidez, tem que ter ferramenta. Tem que ter conceito e tem que ter ferramenta, né? E você falou também em pesquisa, né?
e intensificar a pesquisa, porque só pesquisar o físico não é mais suficiente. Então, de repente, são dois elementos. O que você acha, Riley? São dois elementos interessantes aí de como pode ser o futuro do processo de gestão de preço, além de tudo que a gente falou, que já existe, tem alguns elementos que se intensificam, e realmente rapidez na tomada de decisão é chave, e precisa de ferramenta, né? Cara, eu tenho um amigo meu que é muito amigo meu, ele é âncora da CBN, né, Roberto Nonato, né, e um dia conversando com ele falou assim, pô, Henrique, mas ele gosta sempre de fazer essas provocações, né, mas por que o preço é importante agora? Por que não é há 20 anos atrás, há 30 anos atrás? O que mudou de lá para cá? Por que ficou mais importante? Falei, cara, é uma excelente pergunta, né? Por que vocês não estariam fazendo esse webinário aqui há 20 anos atrás? Não era tão importante lá como é hoje? A resposta é sim, mas o que mudou? E o que está mudando? Vou dar alguns exemplos rápidos aqui para não estender, mas eu estava numa reunião com o pessoal da Panvel, por exemplo, ele falou, cara, eu estou tendo influência de preço da Magazine Luiza. Eu nunca tive isso, entendeu? Porque as pessoas estão comparando o preço da Magazine Luiza, de alguns produtos, por exemplo, dermocosmético, e se eu estiver muito fora, ele está me comparando já, entendeu? Então, essa questão da visibilidade de canais aumentou. Outra coisa que mudou, as empresas estão agora, os varejos estão multicanais, pelo menos, né, ter mais de um canal, ou estão buscando esse omnichannel, então ele tem que harmonizar essa estratégia nos mais diversos canais. Outra coisa que mudou, né, o shopper hoje, ele compra em 7 canais diferentes, a pesquisa última que se tem antes da pandemia, né? Então, isso muda, principalmente para varejo que quer ter vários tipos a visibilidade, a gente está comprando mais no online, então isso também influencia, porque sua estratégia na web vai influenciar né? E o que mais também que mudou? O que mudou muito é que os aplicativos estão ensinando para a gente que preço dinâmico, que preço personalizado já é uma realidade, né? É muito difícil, se vocês pararem para pensar, é muito difícil, e eu estou falando de loja física mesmo, é muito difícil 2 pessoas entrarem juntas hoje num ponto de venda, se na internet nem se fala, e pagarem o mesmo preço. Muito difícil. Aí fala, mas como que é? Imagina, pô, você entra na loja, paga lá, tá na gôndola, não é verdade. Na farmácia já tem descontos do grupo de fidelização. Você tem desconto do seu plano de saúde. Você tem desconto da própria rede. Você tem a linguicinha que sai de descontos que é só para você. Você vai no supermercado, é a mesma coisa. Tem um aplicativo que tem desconto personalizado para você. É muito raro você pagar. Então, respondendo a pergunta do meu amigo, que eu acho que vem em direção ao que vocês estão falando, né? Há 30 anos atrás não era tudo isso, né? Mudou muito, né? Eu acho que está mais complexo, acho que até mesmo antes da pandemia já era complexo, e a pandemia, como muitos já falaram, acelerou uma série de questões. Nossa, gente, demais esse fechamento, e eu estou aqui com a cabeça a milhão, até me deu calor, porque o meu cérebro começou a explodir. Excelente final, assim, eu achei os pontos que você colocou, Jorge, que você colocou em Riley, muito, muito bacanas, a gente pensar que sem ferramentas, sem inteligência, a gente não vai conseguir entender essa dinâmica, porque as coisas estão se cruzando. Quando entra a personalização, então, como você colocou, fica um bicho mais complexo ainda, né? Porque não é só aquela rota, aquela cascatinha, ela tem nuances, né? E aí é uma questão também que é o CRM do cliente, né, que é uma outra interação que traz imagem, que traz relacionamento, que traz visão de precificação diferente. Nossa, que demais, adorei. Teve uma outra, vou fazer sua cabeça esquentar mais um pouquinho. Ai, deixa eu tirar o casaco, fiquei até com calor, gente do céu. Não, me deu calor. Como é que é a 15ª live, né, o webinário, eu já nem lembro mais qual que foi mencionado. Mas eu lembro que se mencionou também que um dos efeitos colaterais, entre aspas, da pandemia, é a gente valorizar mais o que está próximo da nossa casa, né? Sim, o local. Ontem o Michael falou sobre isso. Versus a gente ter que fazer... o Michael falou, mas também tinha sido falado numa das primeiras. Tinha. Versus a gente atravessar a cidade para procurar aquele lugar que vende mais barato aquele produto, né? Então, uma coisa que a gente pensa também é que essa questão de guerra de preços, para eu ser mais barato, para eu fazer com que as pessoas saiam do seu bairro para comprar na minha loja, isso talvez tende a diminuir, por causa
pode ser que fique esse legado de eu vou valorizar a minha comunidade, eu vou valorizar o meu bairro, eu vou valorizar o serviço que o mercado aqui perto da minha casa me oferece, ou a conveniência de eu comprar aqui perto, versus, e talvez, o que você acha? Isso pode ser que mude, ou isso já estava mudando? O que você acha? Olha, a tendência do global ou glocal, sei lá, como a gente quiser ver, já era uma tendência apontada pela Euromonitor, e ela está voltando, né? Quer dizer, ela já vinha alguns anos atrás, essa coisa da valorização das coisas locais, do rústico, do artesanal, e eu acho que como na pandemia a gente tem medo, e quem se desloca à loja física, ou quem pede perto de casa, também tem um pouco de personalização, como o Henrilei falou, né? Quando você pede alguma coisa perto da tua casa, você sabe que aquele vai ter um cuidado, vai ter uma questão. Quando você tem que deslocar até o ponto de venda, você sabe que é rápido, que você já conhece aquele ponto de venda, ou se você passou a conhecer depois da pandemia. Então, essa é uma questão que está sendo muito trabalhada, e tem uma questão também que entra mais uma complexidade na nossa pizza aqui, que já está cheia de coisa, que é o negócio da solidariedade, do social, né? Então, vamos pedir hambúrguer do meu amigo, que eu sei que ele está precisando. Então, tem uma outra questão, né? Que tudo bem, a gente vai lá no atacarejo, se abastece, porque tem que economizar, a grande maioria dos brasileiros continua indo. Mas existe uma valorização desse pequeno varejo. Muito engraçado isso, a gente começa a ver isso de uma maneira muito forte. Eu vi isso num webinar do Grupo Padrão, do Consumidor Moderno, falando sobre isso, da valorização das marcas locais. Isso já era forte, olha, 2019, os dados da Kantar já mostravam isso. E tem uma oportunidade, até discuti isso no webinar ontem, das marcas regionais ganharem espaço nesse momento, né? Uma coisa que a gente falou, né, na nossa tarde de ideias, o Jorge e eu, né? Essa coisa da presença hoje, né? Então você tem que estar lá, não está... desculpa, gente, não tem a marca X, eu vou na número 2. Não tem a número 2, eu preciso daquele item, eu vou na número 3. E assim, gente, quem tiver mais eficiência no abastecimento, né, Henrilei, pode até não ter o melhor preço, mas ele está lá presente. E eu vou uma vez no ponto de venda, eu xingo tanto, gente, quando eu não encontro o que eu quero. Vocês também não xingam? Eu fico brava, não vou xingar aqui, tá, Henrilei? Fica tranquilo. Mas eu falo, mas que raiva que eu não achei aquele item. E aí você sai com a missão de compra de abastecimento não cumprida. Aí você vai ter que se arriscar num outro ponto de venda, né? Então é complicado isso, viu? Essa pandemia deixou a gente com mais raiva. Mas para confundir também a cabeça e fechando na confusão, né? Uma das tendências também é que existe hoje uma tendência de redução de SKUs por loja, pelo menos nos Estados Unidos, e a migração para compra no digital. Então, assim, ó, eu não tenho aqui, mas antes de você chegar em casa, o produto já está na sua porta, né? Então, aí a educação de será que essa transformação vai acontecer? Que daí essa visão que a gente tem, eu também tenho essa visão, eu também fico chateado quando eu vou lá na loja e não tenho produto, porque eu perdi meu tempo, né? Mas se a agilidade, né, Tânia, das empresas em entregar o produto que você quer, fazer o pedido online, e todo esse recurso que se tem em entregar, e a gente está aprendendo, né? Aqui no meu condomínio, no meu prédio mesmo, o pessoal está quebrando a cabeça para poder armazenar essas caixas que estão chegando. Eu vou sair com o cachorro, eu tropeço em caixa da Amazon, porque o pessoal vai acumulando ali as caras do supermercado. Tem uma fila para chegar de manhã cedo aqui, mas todo mundo está vivendo isso aí, né? É cara segurando caixa de fruta, o outro não sei das coisas. E aí a gente vai ter que se adaptar, cara, porque se isso for uma tendência mesmo, olha que lógica, como muda a lógica do consumo, né? E o preço está aí. Está entre a conveniência, está quem está te entregando, está quem está tudo, enfim. E aí, entre os algoritmos, olha, esse papo, ele vai longe, né? Mas eu acho que... Você começou a falar de Amazon, eu já lembrei do case do Amazon Prime, só que eu não vou entrar nele. Não, nem vou entrar. Alguém comentou aqui no chat que às vezes o frete grátis tem mais valor do que desconto.
E aí eu lembrei do case do Amazon Prime, mas deixa para o próximo webinário, porque se a gente começar a falar disso agora... Eu acho que o Henrilei tocou bem, essa coisa do preço, a gente poderia ficar aqui até... acho que tem muitas nuances novas que a gente precisa, refazendo a minha colocação inicial, que a gente precisa rever, mas acho que não só em função da pandemia, mas em função do mundo que a gente está vivendo, dessa omnicanalidade, da tecnologia, mas não se esqueçam que o Brasil não é o Shopping Iguatemi, não é a Faria Lima, a gente tem um Brasil pobre, a gente tem um Brasil muito diverso, né, que a gente precisa levar em conta, né, e muito grande, né, do ponto de vista de dimensão geográfica, né, então é isso, acho que cumprimos a nossa missão aí, né. Eu queria já, para você, nas tuas aulas, né, com o seu público, que é um público super bacana, né, você vive num ambiente acadêmico, mas é um acadêmico diferente, né? O pessoal da pós, é o pessoal que vai buscando aperfeiçoamento, né? Então, ontem eu estava falando com o Michael, né? Que estava aqui. Eu falei, Michael, eu gosto de fazer um desafio que é o seguinte, né? Você chega para um pequeno varejo hoje, ou para um grande, enfim, e você fala assim, cara, eu vou fechar hoje com essa provocação para você pensar, tá? Imagina o seguinte... Se a gente for na sua loja de madrugada, lá na padaria de madrugada lá, tá tudo fechado, né, a loja tá fechada, e a gente aumentasse todos os itens 1%, todos, de A a Zinco, aumentaria 1%. Então, o que custaria, sei lá, 1,70 vai custar 1,71 em alguma, enfim, né? O que aconteceria no dia seguinte? 1%. O que aconteceria? Muita gente vai falar assim, cara, sei lá, não sei, 1%, talvez nada, né, não sei. Agora, a margem de um varejo, muitas vezes é 2%, é 3% de margem líquida. Esse 1 aqui, ó, às vezes ele aumenta 30%, 40% a margem líquida. Eu não estou dizendo porque para todo mundo aumentar 1%, não, gente. Não, pelo amor de Deus. O que eu estou falando é que é importante você ter essa resposta, né, e ter ferramentas que te ajudem nessa resposta. Talvez você tenha que baixar até, você está muito acima. Mas eu acho que é importante fechar com esse raciocínio. Se você trouxer essas provocações, talvez ajude, né, você buscar interesse pelo tema, porque eu acho que é isso que a gente está trazendo aqui, é uma confusão mesmo, para tentar provocar as pessoas da importância da jornada do shopper, da importância da precificação estratégica, da importância do conhecimento das categorias, e de tudo isso que a gente falou, e dá para começar um passinho de cada vez, gente, não precisa já ir para o conjoint analysis. Dá para começar com a planilhinha mesmo lá, de perguntar para o pessoal, botar o pessoal na sala. O Jorge, né, adora de pegar o flip chart ali. Dá para começar com isso aí. Não precisa criar uma fórmula de Bhaskara para primeiro dia, né? É isso aí. É isso aí, gente. Preço é isso. São fortes emoções, né, gente? Mas foi muito bom estar aqui com vocês, viu? Pessoal, queria fechando aqui, a Tânia, olha, mais uma vez aí, super agradecer a tua presença, é sempre legal, né? Aqui é perigoso, eu falei no início, né? Pegou a gente se empolgar hoje, porque a gente, né, gosta de... nossos assuntos, nossos cafés por aí são sempre super ricos, né? E a gente sempre fala, se a gente estivesse gravando isso aqui, hoje a gente teve essa oportunidade, né? Então... É um café gravado, né? Agradecer muito, enfim, super obrigado aí por ilustrar a nossa jornada aqui. Obrigado. Obrigada, gente. Eu vi que alguns elogiaram aí a nossa live, e enfim, muito obrigado. Não conseguimos aí, talvez, responder todas as perguntas, mas acho que passamos por boa parte delas, né? Sim. É isso aí. E eu quero, além de te agradecer mais uma vez, convidar o... Eu deixei aí para quem estiver ligado no chat, eu deixei um link para vocês acessarem o nosso canal do YouTube. Porque a gente está colocando lá a gravação das lives. Ai, que ainda legal. Não, né? Mas já tem acho que umas 6 lá já. Todo dia a gente está subindo algumas, e todas, a gente já foram 15, né? E ainda teremos pelo menos mais 3 ou 4 nessas próximas semanas aí. Então, é um lugar para vocês que
ou indicarem para quem não teve a chance de estar aqui, ou se alguém teve que chegou tarde e perdeu o começo, né? Então, podem estar no link aí. Vou colocar ele novamente aí para vocês poderem seguir, tá bom? Legal. Últimos recadinhos para a gente fechar, gente, que eu sou aqui agora o cara dos recados, né? Então, assim, ó, primeiro, o Jorge já falou, canal do YouTube, vale a pena, tá lá. O pessoal tá perguntando pra gente aí, offline, onde que eu consigo ver, vocês gravaram, tal, o canal do YouTube já tá lá, mais facinho de resolver. Doc Consulting, entra lá e tá lá. Segundo, a gente criou um grupo no Telegram, né? Que é grupo de discussão, se cadastra lá, pode fazer pergunta ali, a live segue todos os dias, a gente já está com muita gente lá, conectada, plugada, por que o Telegram? Porque ele permite que a gente lá agregue mais pessoas que um grupo de WhatsApp, então. Terceiro recadinho, amanhã a gente segue firme aqui, amanhã a gente vai estar com o Sérgio Alvim, ele é o dono, né, o proprietário da antiga Supermercado Moderno, né, Jorge? Que agora... Ele é o CEO da SA Varejo, que foi uma continuidade da revista Supermercado Moderno, que ele sempre foi um executivo principal lá. E é um cara que está muito conectado com o varejo, com a indústria, tem uma missão de vida e da empresa de trabalhar na colaboração entre varejo e indústria. Então vai ser muito interessante bater um papo com ele amanhã. Sérgio, que é amigo também da Tânia, também, né? Esse amigo nosso. Muitos anos, né? É uma pena que amanhã eu vou estar em aula, mas depois eu vou assistir a gravação. Tem que ligar ao vivo lá na aula, a gente entrar e os estudantes ajudarem com perguntas. Amanhã eu tenho aula das 7h30 às 9h30. Adoraria estar com vocês de novo, mas na quinta eu volto. Fiquem tranquilos. E o último recado... Perdão, Tânia. Como ouvinte, né? Sim. E o último recado, gente, isso é que eu sempre gosto de agradecer muito o pessoal que está aqui no chat, né, que está com a gente até agora, aí perto do jantar. Nós estamos com um número grande de gente participando aqui até o finzinho com a gente aí. Então, cara, assim, desde já agradecer a todo mundo que está aí. Um bom jantar para vocês, um bom descanso. Amanhã estamos aqui. A gente só vai dar fôlego na sexta-feira para dar descanso para vocês. Mas até quinta a gente vai estar por aqui. Fiquem bem, gente. Se cuidem, viu? Obrigada. Obrigado, Tânia. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada.